A história que a gente vai ver hoje, olha, não é só um relato antigo de jeito nenhum. É um estudo de caso poderoso e super atual sobre liderança, sobre ter uma visão e, principalmente, sobre mobilizar uma comunidade. Vamos mergulhar nessa jornada de Neemias e entender como se reconstrói algo muito, mas muito maior que um muro. E tudo começa com essa notícia, uma notícia devastadora. Pensa só, Neemias era o copeiro do rei da Pérsia. Um cara influente, com uma vida confortável, bem longe de casa. E de repente ele recebe essa informação de que a terra dos seus antepassados, Jerusalém, está um caos. A cidade estava totalmente vulnerável, humilhada. A reação de Neemias não é de paralisia. O relato diz que ele sentou, chorou, jejuou, orou por dias. Mas olha que interessante, nesse tempo de luto, ele também estava planejando. Ele estava montando uma estratégia. Antes mesmo de abrir a boca para falar com o rei, a missão já estava pulsando dentro dele. Ok, agora a gente chega no momento de altíssima tensão. Neemias era o copeiro do rei, uma posição que exigia, acima de tudo, confiança e um rosto sempre alegre. Aparecer triste na frente do rei Artaxerxes era arriscar o cargo e, muito provavelmente, a própria vida. Mas era um risco que ele precisava e decidiu correr. E a inteligência de Neemias aqui é impressionante. Ele não pede só uma folga, entende? Ele chega com um plano completo. Ele já tinha um projeto todo na cabeça, pedindo não só a permissão, mas também a autoridade, as cartas oficiais e os recursos, como a madeira. Ele estava preparado para o sim. Quando ele finalmente chega em Jerusalém, ele não sai falando para todo mundo o que fazer, não. Ele age com muita prudência. De noite, escondido, ele vai inspecionar as ruínas sozinho. Ele precisava ver com os próprios olhos o tamanho do estrago antes de tentar inspirar qualquer pessoa. E então, com o diagnóstico completo, ele faz seu discurso. E essas palavras, elas são a faísca. Ele não só mostra o problema, mas conta como a mão de Deus esteve com ele junto ao rei. Em um instante, ele transforma uma população desanimada, desmoralizada, em uma verdadeira força de trabalho, unida e motivada. O que acontece em seguida é uma aula de mobilização. A reconstrução não foi coisa de um grupinho, não. Foi todo mundo. Sacerdotes, nobres, comerciantes e até famílias inteiras como Selum e suas filhas botando a mão na massa. Cada um construindo o trecho do muro que ficava ali, perto da sua própria casa. Mas é claro que um projeto desse tamanho não ia acontecer sem oposição. A primeira ameaça veio de fora. Inimigos como Sambalate e Tobias começaram a zombar, dizendo que até uma raposa conseguiria derrubar aquele muro. A tática deles era desmoralizar, usar o desprezo. Só que o perigo maior, o mais traiçoeiro, veio de dentro. Uma crise interna gravíssima explodiu. Enquanto o povo simples trabalhava duro no muro, os nobres judeus estavam explorando os próprios irmãos mais pobres, cobrando juros absurdos, forçando eles à escravidão. O projeto corria o risco de implodir por causa da própria injustiça interna. Para a ameaça externa, Neemias arrumou uma solução que ficou icônica. Metade do pessoal trabalhava na obra e a outra metade ficava de guarda, armada com espadas, lanças e arcos. Uma demonstração brilhante de como ser, ao mesmo tempo, construtor e protetor. Depois de resolver essas crises, tanto a de fora quanto a de dentro, o foco e a união do povo permitiram que a obra avançasse num ritmo impressionante. O clímax do projeto estava chegando, um verdadeiro testamento de resiliência e de uma liderança muito eficaz. 52. Esse é o número. 52 dias. Foi o tempo que eles levaram para terminar o muro. Um feito absolutamente espantoso. Essa velocidade não só trouxe segurança para a cidade, mas foi um golpe psicológico poderoso nos inimigos que zombaram deles. O impacto não foi só militar ou político, sabe? Ao verem o muro pronto tão rápido, os inimigos sacaram que aquilo não era uma coisa puramente humana. Eles perceberam que os construtores tinham uma ajuda divina e isso deixou eles com medo. Com o muro físico de pé, a missão de Neemias entra na sua fase mais importante. A tarefa agora era reconstruir a identidade, a cultura, o espírito da comunidade. Afinal, um muro protege o corpo, mas o que protege a alma de uma nação? E aí acontece uma das cenas mais fortes de todo o relato. Esdras, o escriba, lê o livro da lei de Moisés para o povo todo reunido, algo que eles não ouviam há muito, muito tempo.
E conforme eles escutam, são tomados por uma emoção tão grande que começam a chorar, percebendo o quanto tinham se afastado de quem eles eram. Mas essa resposta não foi só emocional, não. Ela virou um compromisso prático. O povo faz uma aliança, um pacto solene. Eles não estavam mais unidos só por muros de pedra, mas agora por valores, por compromissos. Prometeram seguir a lei, guardar o sábado e sustentar o templo. A história poderia muito bem acabar aqui, né? Muro pronto, povo renovado, final feliz. Mas o livro de Neemias nos dá uma lição final e talvez a mais importante sobre liderança. A verdadeira mudança exige esforço constante. O trabalho nunca acaba, de verdade. Anos depois, após um tempo servindo o rei na Pérsia, Neemias volta para Jerusalém. E o que ele encontra? O templo sendo mal usado, o sábado sendo desrespeitado, as pessoas quebrando aquela aliança que fizeram. A velha desordem estava querendo voltar. E Neemias não pensa duas vezes. Ele age de forma dura, decisiva, para corrigir as coisas. Ele precisa expulsar a gente do templo, dar bronca nos oficiais, confrontar o povo. Isso prova que proteger a visão é tão crucial quanto construí-la. E essa é a lição final e mais profunda de toda a jornada. A construção do muro foi só o começo. O verdadeiro trabalho de Neemias era restaurar o propósito, a identidade, a alma do seu povo. E lutar para manter tudo isso vivo muito tempo depois da última pedra ter sido colocada. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? A história de Neemias atravessa os séculos e nos desafia a pensar sobre nossos próprios projetos, nossas comunidades. E fica a pergunta no ar: onde está o verdadeiro desafio? Naquele grande feito inicial? Ou na perseverança do dia a dia para manter a chama acesa?